Olá, meus amados do canal, estamos aqui para mais um vídeo edificante para gerar fé e esperança no teu coração. Antes, não se esqueça de deixar o teu like, de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para você receber novos vídeos e compartilhar com os teus amigos para que eles sejam edificados. Hoje eu quero falar de um tema muito polêmico e muito difícil e pouco esclarecido pelos cristãos nas igrejas, que é o cristão e a política. Queremos falar sobre a participação do cristão ou não na política. Frases e muitas pessoas falam sobre isso, eu já ouvi muito, que o cristão não deve se envolver com política, que política é suja, que política não é de Deus, que tem muita corrupção, tem coisas erradas, e que o crente, que é crente mesmo, não se envolve em políticas. O que você pensa a respeito? Mas nós não estamos aqui para dizer o que nós pensamos a respeito, mas o que a Bíblia diz e o que a Bíblia pensa a esse respeito. Isso aqui é importante. Mas antes de qualquer coisa, eu quero citar alguns textos da Palavra de Deus para nortear a nossa meditação de hoje, desse vídeo. Primeiro, Provérbios capítulo 11, versículo 14, a Bíblia diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem são esses conselheiros que podem nos dar segurança? Podem dar segurança ao povo. São conselheiros que têm, com certeza, sabedoria extraída da palavra de Deus. E aqui nós temos que colocar o que é política antes de qualquer coisa. Nós estamos falando aqui em Provérbios 11, 14 sobre o povo, o povo cai sem sabedoria, sem direção. E as pessoas, os moradores de uma cidade, são povo, é esse povo. E a política, a palavra política, entre outras traduções, quer dizer governo para o povo, governar para o povo, desenvolver políticas públicas que levem benefícios ao povo. Então, um governante político, ele na verdade, ele é um funcionário do povo, ele é um agente público. Apesar de que a gente vê as pessoas se orgulhando dos seus cargos, mas na nossa democracia é o povo que é soberano para eleger os seus governantes, Alguém já disse que o povo tem um governante que merece, Mas isso acontece através da eleição. Se elege presidentes, governadores, vereadores, prefeitos, através do voto. Isso é a democracia. Mas essas pessoas não podem dizer que eu tenho um mandato, o mandato é meu. Não, o mandato é do povo. Ele é um agente para gerar políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. E nesse envolvimento, o crente não pode dizer que não pode se envolver. Porque a política, os agentes públicos não são só os eleitos. Um secretário, um ministro, um agente comunitário mesmo, de um conselho tutelar, um diretor de departamento, um simples fiscal, ele é um agente público. E se os cristãos não ocuparem esses cargos, não se prepararem para esses cargos, alguém vai ocupar, alguém que não tem o temor de Deus. Então, políticas públicas são desenvolvidas por esses agentes. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Câmara de Vereadores do município, que promulga, vota, apresenta propostas de políticas. E o que são políticas públicas? São normas, são regulamentos, são normatizações que vão, de certa forma, levar a população a ter um norte, uma legalização das ações públicas. Por exemplo, todos nós temos que pagar impostos. E esses impostos
o percentual e como eles são cobrados são feitos por leis que alguém propôs e alguém votou e o presidente sancionou. Políticas de saúde, políticas de educação, o tipo de educação que chega das nossas escolas são políticas públicas que nós temos que cumprir. E Jesus, ele deixou bem claro, quando foi perguntado sobre pagar impostos, é justo pagar impostos? Jesus disse, na verdade ele criou uma situação, pediu que seu discípulo pescasse ali um peixe e deu uma ordem que o peixe engolisse uma moeda, pegou da boca de um peixe a moeda e perguntou, de quem é a esfinge? De quem é isso aqui? Quem é o osso que está aqui? É de César, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus estimulou a pagar impostos, a cumprir. A Bíblia diz que nós temos que orar pelos governantes. Essa é a nossa função, uma vez que eles são governantes permitidos por Deus, mas chegaram ali por voto ou por nomeação para desenvolver políticas públicas. Então, a gente não pode dizer que nós não podemos, que nós não temos que ficar alheios a isso, porque ou a gente cumpre as políticas públicas, ou a gente está contrariando os princípios da palavra de Deus. E se as políticas públicas elas vêm para perseguir a igreja, elas são políticas que você realmente não gostaria, ou que oprime o povo, alguém votou, alguém propôs, e essa pessoa que votou e propôs, essa pessoa que está executando essa política pública foi eleita democraticamente e alguém votou. Então a igreja não pode ficar alheia a tudo isso. Há um outro versículo que diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, o povo geme. Então às vezes o povo está gemendo de opressão, obrigado a aceitar muitas políticas públicas, como nós vimos em governos anteriores, que a nossa educação estava sendo bombardeada com informações anticristãs, antifamília, ideologia de gêneros e tantas outras coisas que os nossos filhos estavam sendo obrigados a receber na escola, gerando neles uma informação contrária aos princípios da palavra de Deus. E aí nós, como cristãos, vamos ficar quietos, parados, vendo as coisas acontecerem? Não, nós precisamos participar, nós precisamos ocupar alguns lugares importantes para que ali a gente possa propor políticas públicas alinhadas com a ideologia dos princípios da palavra de Deus. Só assim nós vamos mudar essa história. Não adianta ficar reclamando, criticando governos, se a igreja não participa da maneira certa, questionando ideologicamente, implantando seus princípios e se mantendo coerente e se mantendo com temor. Nós lemos também em Êxodo capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz assim: e tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles como maiorais de 1000, de 100, de 50, maiorais de 10. Êxodo 18, 21. Que situação é essa aqui? Era um governo. Olha aí o servo de Deus dentro de um governo. Moisés estava tentando julgar todo o povo, governar todo mundo sozinho, estava morrendo de cansado, não estava dando conta, milhares de pessoas. E o sogro dele chegou para ele e deu uma ideia, olha aí um conselho de sabedoria. Disse: não, você não vai dar conta. Coloca aí homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza. Olha o currículo. Esse deve ser o currículo de alguém que se propõe ser um candidato, representar o povo e principalmente representar a Deus como um cristão, levar essa bandeira. É claro que a política hoje, nós vemos muitas pessoas que envergonharam o Evangelho, que se misturaram, que entraram em corrupção, que foram notícias, más notícias, e por isso muitas pessoas estão frustradas com a política. Mas esse é o currículo
de alguém que se propõe a ter um cargo público, homem temente a Deus, capaz. Então ele precisa se capacitar, estudar sobre políticas públicas. Eu, quando fiz um curso de gestão pública pela Fundação Gespública, ligada à Petrobras, eu vi o tanto que as pessoas estão alheias às diretrizes que normatizam os agentes públicos ou as políticas públicas. O quanto é importante você ter conhecimento. Então, a pessoa que quer se candidatar, ela precisa se capacitar, ela precisa estudar a legislação. Se você quer ser candidato a vereador, você precisa conhecer o código de postura do seu município, o plano diretor, saber como acontecem os processos licitatórios, como que você vai investigar, fiscalizar como um vereador se você não conhece as leis. Assim é o candidato a prefeito, a governador, a presidente, a deputado, a senador. Não pode ser simplesmente uma pessoa de bem na política, com todas as armadilhas que a política tem hoje. A política brasileira realmente ela tem deixado um rastro terrível de pessoas que querem para si, querem se dar bem, querem aumentar o seu capital e que não fazem chegar ao povo realmente as políticas públicas que vão mudar de vida aquela população. Então Moisés recebeu esse conselho de Jétro. Procura homens capazes e coloca aí homens de sabedoria, tementes a Deus, de verdade, homens de verdade, e que odeiem a avareza, porque se você não odeia a avareza, quando você tiver poder, e poder que vai abrir portas financeiras, você vai olhar para aquele dinheiro e vai pensar em patrimônio, melhorar de vida, vai pensar em si, como muitos políticos têm feito isso no nosso Brasil, né? Outro texto que eu gostaria de ler com vocês está em 1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Tinha um problema no palácio, vamos colocar como se fosse um governo aqui atual. Tinha um problema com o presidente da República. Saul era aqui o presidente, né? O rei. Ele estava com um problema, ele estava conturbado, na verdade ele estava endemoniado. E os assessores estavam procurando uma pessoa para ajudar, um médico, um terapeuta. Alguém da assessoria de Saul deu uma boa ideia. Olha, eu conheço uma pessoa, o filho de Jessé, o belemita. Aí discorreu sobre o currículo de Davi, né? Ele sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha que currículo, apresentaram Davi. Davi foi ali, Saul gostou, ele resolveu o problema. Quando ele tocava, aqueles espíritos malignos saíam. Já pensou um presidente, né, da República possuído de um espírito maligno, né? Quem resolveu a situação? Quem foi contratado para ficar e ficou no palácio? Um homem de Deus, um agente público que estava desenvolvendo ali uma política pública, resolvendo um problema de governo. Mas qual foi a maior característica? Qual foi a coisa mais valiosa no currículo de Davi? Não foi que ele sabia tocar, que ele era valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença. Não foi isso. O Senhor é com ele, porque o problema foi um problema espiritual. Então, queridos, nós fomos chamados para a política do reino. Tem muitas pessoas que falam: não, a nossa política é a política do reino. Não, nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu e cidadão aqui dessa terra. Nós temos sim que nos interessar pelo nosso país, pelo nosso município, pelo nosso governo, pelas pessoas, e participar para ser e fazer a diferença, não para se misturar. Então, a coisa mais importante no currículo de alguém que quer ser um candidato é se capacitar, é realmente ter qualidade, mas é a presença de Deus. A melhor coisa no currículo aqui de Davi foi: o Senhor é com ele.
Não é só dizer, eu sou um pastor, eu sou um líder, eu sou um homem de bem, por isso eu mereço participar da política, eu vou eleger. Não. Realmente o quanto você tem relacionamento com Deus, o quanto você é temente a Deus, o quanto o seu caráter é forjado por Deus. Senão você vai se misturar, vai ser igual a todos eles. Quando vê dinheiro, quando vê poder, o orgulho entra e a pessoa perde a direção. E aí é mais um assim envergonhado. Eu tenho um exemplo de alguns homens de Deus que participaram de governos e fizeram a diferença. Um deles foi José. Gênesis capítulo 41, versículo 33, a Bíblia diz: portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido, um homem sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? José passou por toda aquela situação, desde que ele tivera um sonho de governo, onde ele governava sobre os seus irmãos, né? E os irmãos ficaram chateados com ele, com inveja, e tentaram matar José, jogaram no poço e venderam como escravo. Ele passou alguns anos como escravo na casa de Potifar, e Deus era com ele ali. Ele se manteve íntegro, mesmo a mulher de Potifar intentando contra ele para prostituir-se com ele. Ele foi temente a Deus ali, e mesmo por isso ele foi jogado na prisão, passou mais de 10 anos na prisão. E a gente vê que nessa situação Deus estava capacitando José. Na casa de Potifar, José aprendeu a administrar o dinheiro dos ricos, a administrar a prosperidade. Na prisão ele aprendeu a administrar a pobreza, a miséria, os encarcerados. Deus estava treinando ele. Depois ele saiu dali para justamente estar diante de Faraó, para interpretar um sonho. Mais um governante, mais um presidente, né, do governo de hoje, que estava com um problema, um sonho perturbador, mas era um sonho de revelação, e só o homem de Deus podia estar ali para resolver, porque todos os assessores, ministros, magos, encantadores de Faraó não conseguiram resolver. E um homem de Deus chegou ali naquele momento e revelou o sonho das 7 vacas gordas que saíam do rio, as 7 vacas magras que saíam e engoliam as gordas. José disse: são 7 anos de fome, de prosperidade, depois vem 7 anos de fome. E José deu uma tática, na verdade deu uma política pública para resolver aquele problema. Ele deu a solução, ele deu a assessoria para ele resolver aquele problema. Uma fome terrível viria sobre aquela nação, e quem estava ali era um homem de Deus para resolver um problema de política pública, de segurança alimentar. E ele deu a solução: Faraó, faça assim, põe um homem entendido, sábio sobre a terra do Egito, vai juntando o alimento durante 7 anos, estocando e tal. Depois dos 7 anos de fome, você vai distribuindo de acordo com... Ok, vai vendendo para as pessoas. E assim você vai passar por essa situação. Combater a fome. Ele criou o maior projeto de segurança alimentar do mundo. Não foi nenhum presidente do Brasil, não foi ninguém. Foi José ali no Egito. Um homem de Deus dentro de um governo. E você vem me dizer que cristão não pode participar da política? Ele tem e deve participar, como homem de Deus, de caráter valente, de presença de Deus e de temor e de caráter. Aí ele vai fazer a diferença. E José fez a diferença ali. Só que ele deu a política pública, ele deu o programa de segurança alimentar para Faraó, mas entregou o currículo também dele. Ele não é besta nem nada. Então, no Gênesis 41, 38, ele disse: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? José tinha dito: pega um homem, contrata um homem, nomeia um homem sábio, entendido, que vai gerenciar isso tudo aí. Ele estava dando o currículo dele. E Faraó: quem melhor do que você? No lugar certo, na hora certa.
E a história conta que José realmente estava certo, foi usado por Deus, uma pessoa íntegra, e não só combateu a fome de todo o Egito, mas de outras nações, inclusive da sua família. Olha como um homem de Deus no lugar certo, desenvolvendo políticas públicas e com seriedade e temor a Deus, vai fazer essas políticas públicas chegarem às pessoas, e o povo vai se alegrar, e o povo vai ter o suporte necessário do objetivo de uma política pública, é fazer com que o povo tenha qualidade de vida. O cristão deve sim participar da política. Se ele não participar, os maus vão governar. E eu encerro aqui a nossa reflexão. Eu poderia falar sobre Esther, que foi a primeira dama de um rei que tinha um decreto para destruir os judeus, e ela ali foi, intercedeu, foi o agente de Deus ali para mudar aquele decreto. Poderíamos falar de Daniel também, que não se corrompeu, resolveu ficar firme, e mesmo ali, estando numa nação como a Babilônia, Nabucodonosor, que era uma nação politeísta, que estimulava as pessoas a serem feiticeiras, a serem gnósticas. Foi da Babilônia que surgiu o signo do zodíaco. Eles estudavam muito essas coisas, mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram nomeados ali agentes públicos do Nabucodonosor, mesmo que à força, mas eles se mantiveram firmes e foram usados tremendamente por Deus ali. Não se contaminaram, e através dele decretos foram mudados, foram perseguidos. O homem de Deus que entrar na política vai ser perseguido, porque é uma guerra espiritual também, mas se ele estiver firme, ele vai sim ser abençoado, vai abençoar pessoas, e Deus vai dar vitória. E os inimigos que se levantaram contra Daniel caíram por terra, foram jogados na cova dos leões. Eles queriam destruir através de decretos, usando a política para destruir a vida de Daniel, porque ele era um homem de Deus, mas não destruíram. Os inimigos que intentaram contra Sadraque, Mesaque e Abednego para fazê-los contrariar sua fé e se curvar diante daquela estátua de Nabucodonosor, foram queimados no fogo, e eles foram libertos, e o decreto de Nabucodonosor foi mudado. Então decretos de governo podem ser mudados, alterados, se tiver um homem de Deus ali, que se mantenha íntegro e não entre em corrupção, não se contamine, que não mude o seu caráter e que não ceda ao suborno, e que o seu orgulho não o faça entrar no mesmo sistema perverso da política brasileira, da corrupção. Eu poderia citar todos esses agentes, que foram homens de Deus, estiveram em governos e mudaram a história. Mas eu vou ficar aqui no último texto de Juízes capítulo 9, não vou ler o texto todo, mas aqui tem a parábola de Jotão. Que parábola é essa? E eu encerro esse vídeo falando sobre isso. Se a igreja não participar da maneira certa, a maneira errada é a igreja se envolver em politicagem, em cargos, em favores, receber benefícios e oferecer o voto das pessoas. Não, pastores, líderes, padres precisam reunir sua igreja, ensinar o que é política pública, o que é um agente público, o que são decretos, são leis, o que está alinhado com os princípios da palavra de Deus, o que nós devemos combater para que a igreja não seja perseguida, para que a gente não seja obrigado, nosso povo não passe por opressão por causa das leis e decretos que estão sendo votados aí muitas vezes na calada da noite, porque faltam homens de Deus ali, homens de caráter, homens que temam a Deus, homens que façam a diferença. A igreja não pode se envolver da forma errada. Nós vemos casos aqui de Neemias, por exemplo, que foi usado para construir uma obra pública, os muros de Jerusalém, e foi combatido por Sanbalá e Tobias. Sanbalá e Tobias usou até de corrupção, corrompeu profetas para profetizar. Para Neemias capítulo 6 você vai ver isso, para que Neemias fizesse uma coisa errada, pecasse e perdesse o temor a Deus e saísse da obra.
O profeta disse que ele ia morrer, que alguém ia matá-lo e que ele tinha que entrar no templo. E ele não podia, não tinha autorização para entrar no templo. Ele disse: eu vou fugir? Não, não vou fugir. E também não vou entrar no templo. Eu faria isso e ficaria vivo. Ele tinha temor a Deus. E Deus deu vitória. E ele disse: esses profetas não vêm de Deus. Essa profecia é mentira. Ele se manteve firme. E em 50 dias acabou a obra. Era o copeiro do rei. E fez uma obra pública. Recebeu autorização. Se ele não tivesse ali, a honra de Jerusalém, os muros de Jerusalém não seriam reerguidos. No final da história, no capítulo de Neemias, Neemias era governador, ele subiu de cargo. Você pode subir de cargo, você pode ser nomeado. Daniel também foi nomeado governador, porque se manteve firme. Você não precisa de corrupção, não precisa de vantagem, não precisa estar puxando o saco de ninguém, não precisa estar adulando ninguém para subir de cargo, e nem fazendo coisa errada, trapaças como existe hoje na política brasileira. Mas é Deus que vai honrar você se você se mantiver firme e não mudar o teu caráter, não mudar os teus princípios, não negociar a tua integridade. Juízes capítulo 9 fala da parábola de Jotão. Que situação é essa aqui? O filho de Gideão, Abimeleque, usurpou, se declarou rei de Israel, e fazendo como se fossem as políticas de hoje, ele matou praticamente 70 dos seus irmãos. Um deles escapou porque se escondeu, foi Jotão. E ele era um homem mau, perverso, tirano, ditador, como existem hoje políticos assim, que perseguem seus adversários, que matam, que difamam. E Jotão, para não morrer também, ele criou uma parábola e falou para o povo de Siquém. E ele disse ao povo de Siquém, ele clamou e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Povo, ouve a mim, e Deus vai ouvir vocês. E ele propôs uma parábola. Ele disse: foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram a oliveira: reina tu sobre nós. Juízes capítulo 9, versículo 8. Versículo 9: porém a oliveira disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então a oliveira se negou. Deixaria a minha gordura, a minha unção, para labutar sobre vocês, as árvores? Isso era uma parábola que estava mostrando, para não falar o povo de Siquém, as pessoas. Jotão criou essa parábola que tinha endereço certo. Versículo 10: então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, iria labutar sobre vocês, árvores? Então disseram as árvores à videira: videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e os homens, e iria labutar sobre vocês. Então a oliveira rejeitou ser rei sobre as árvores. A figueira também. A videira também. Vou deixar meu vinho, que alegra a Deus e os homens, a minha prosperidade. A oliveira, a minha unção. Quantos homens de Deus estão se negando a participar do processo político? E muitos também cristãos estão dizendo: isso não é de Deus, é do diabo. Política é suja, homem de Deus não participa. E muitas pessoas: não, eu sou homem de Deus, eu sou ungido, eu não posso. As árvores se negaram. Então disseram as árvores, porém, versículo 14 aqui, vamos lá. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. A videira não quis, a oliveira, a figueira, a oliveira, e aí as árvores chamaram o espinheiro. Olha o que o espinheiro disse. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do livro. Olha o que o espinheiro disse:
olha, se vocês me ungir rei, então confiai-vos debaixo da minha sombra. Espinheiro tem sombra, por acaso? Espinheiro é o mau político, é o mau gestor, é o mau governador, o mau prefeito, o mau presidente, o mau vereador, o mau deputado, o mau senador, o mau agente público, que não tem temor a Deus, que é uma falsidade, que faz mentiras, promessas mentirosas. Olha o espinheiro, fica debaixo da minha sombra. Ele não tinha sombra, o espinheiro não tem folha, só espinho. E ele ainda diz aqui: quem sair debaixo da minha sombra vai cuspir fogo do espinheiro e destruir as árvores do Líbano, o cedro do Líbano. São os maus políticos. Mas por que o espinheiro foi governar? Porque a videira, a oliveira, a figueira se negaram. É o nome de Deus, é a pessoa de caráter que se nega a participar, é a igreja que se nega a participar. Por isso vem sofrendo ataques aos nossos princípios. Ah, mas pastor, tantos políticos, crentes e tal, que envergonhados. Sim, quer dizer que nós vamos ficar a vida toda se lamentando? Vamos preparar, vamos capacitar, vamos treinar pessoas. Igrejas se reúnam, façam seminários ou cursos mesmo sobre políticas públicas, e vamos eleger e voltar a influenciar e não sermos influenciados. Vamos ocupar os montes de destaque. Existem vários montes que é o topo do destaque das políticas e das áreas de influência que o ímpio está ocupando, o espinheiro está ocupando, como o monte da política, o monte da educação, o monte do entretenimento, dos cinemas, dos filmes, da cultura. Essas áreas de influência precisam ser ocupadas por homens de Deus. Se o homem de Deus não ocupar, o espinheiro ímpio vai ocupar. Mas o homem de Deus precisa se preparar e se manter íntegro. Essa é a nossa visão. Existem tantos outros textos que eu poderia falar para vocês aqui, mas eu quero deixar Mateus capítulo 5, versículo 13 e 15. Nós vamos ler esse texto aqui para a gente encerrar a nossa reflexão. Estamos propondo um seminário que a gente pode levar para a sua igreja, para a sua congregação, para que a gente possa debater esse tema e instruir pessoas. A igreja precisa participar da forma certa e não da forma errada, porque a igreja sofre, o povo sofre quando não tem conhecimento, quando cede ao ímpio. Mateus capítulo 5, 13 a 15 diz assim: vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Queridos, nós somos sal. E se o sal não salgar, nós somos sal. Se o sal não salgar, para nada serve. Assim é o cristão que se envolve com a política e perde o sabor, negocia o seu caráter, se envolve em conchavos, em corrupção, nas armadilhas da política. Ele para nada serve senão para ser pisado. Muitos cristãos estão sendo pisados, atropelados e envergonhando o nome de Deus. Mas nós não podemos aceitar isso. Nós temos que nos preparar, nos capacitar e nos apresentar. Eu encerro com o texto de Romanos capítulo 12. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos nos transformar, vamos transformar esse século. Mas para isso a gente precisa mostrar nossa indignação, nosso inconformismo com essa situação da política corrupta, do mal político, das políticas públicas que estão oprimindo o povo.
e por toda essa miséria que o nosso país tão rico está passando, nós só temos um jeito, é nos apresentar como agentes de transformação. A nossa crítica aqui do lado de fora não vai resolver muita coisa não. Mas quando o exército do Senhor se levantar para influenciar as políticas públicas, homens de Deus, de caráter, que temem a Deus e que não negociam o seu chamado, quando eles participarem, sim, nós vamos ter uma diferença, vamos mudar essa história. O nosso inconformismo tem que ser transformado em uma participação eficiente, eficaz, para mudar e para fazer a diferença. Que Deus levante homens públicos e transformem aqueles que estão ali. Quanto a isso, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,12 que nós devemos orar pelas autoridades. Então vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Pela primeira vez na história, nós temos um presidente temente a Deus, sim, temente a Deus, não religioso, mas temente a Deus, que está colocando Deus acima de tudo. E a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho um sonho, sim, que a nossa nação possa crescer abundantemente e que, como a Bíblia diz, os inimigos tropecem nas próprias pedras. Você não precisa combater ninguém. A nossa luta é contra carne e sangue, não, é contra principados e potestades. E as potestades que governam a política, estavam dominando a política brasileira, estão caindo por terra agora, porque homens de Deus, como o presidente Bolsonaro, está se levantando para dizer: Deus acima de tudo, Deus toma essa nação é tua, e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe grandemente. Pense nisso, as eleições estão chegando e é hora da gente se manifestar de acordo com os nossos valores e princípios, para que o nosso povo seja abençoado, as famílias sejam abençoadas e a nossa nação possa viver dias de paz e prosperidade. Deus te abençoe grandemente. Vamos influenciar essa política, essa eleição, vamos mudar essa história, vamos fazer acontecer e vamos glorificar o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Deus te abençoe.